Boa noite a todos. A senhora secretária procederá à chamada regimental. Senhores vereadores, Carlos Alberto Rossi. Presente. Cláudia Regina Martins Correia Alves. Presente. Ivete Aparecida Migliani. José Francisco de Moura Campos. José Roque de Camargo. Marinês Elvira Brizotti Milanese. Nilson Ventres. Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Regina Maria de Araújo Abdala. Rodrigo Marçom Marcon. Tiago Roma Zanqueta. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Carlos Alberto Rossi, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Ivete Aparecida Migliani, José Francisco de Moura Campos, Marinês Elvira Brizotti Milanese, Nilson Ventres, Pablo Guilherme Garpelli Arruda, Regina Maria de Araújo Abdala, Rodrigo Marçom Marcon, Tiago Roma Zanqueta. E está ausente o vereador José Roque de Camargo, em conformidade com o artigo 5º do Ato da Presidência 5 de 2020, que dispõe sobre procedimentos e regras para fins de prevenção e de combate à propagação do novo coronavírus, pois devem ficar afastados os vereadores que estiveram em locais onde houve casos infectados pelo Covid-19, ou que tenham mantido contato com pessoas que estiveram nesses locais, ou em contato próximo a casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, incluindo os casos de quarentena. Havendo o número legal e rogando a proteção de Deus, declaro aberta a 9ª sessão ordinária do dia 8 de junho de 2020. Passemos para o expediente. Em conformidade com o que dispõe o artigo 148, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara, submeto ao plenário a ata da 8ª sessão ordinária de 2020 e a coloco em discussão. Se algum vereador desejar retificar ou impugná-la, deve manifestar-se nesse momento. Fica a ata da 8ª sessão ordinária de 2020 aprovada pelo plenário. Passamos para a leitura do material do expediente. Encaminhamento do requerimento 16/2020. Senhor presidente, em cumprimento aos termos contidos no requerimento acima epigrafado, objeto do ofício 79/2020, datado de 28 de abril de 2020, protocolo 1537, de 12 de maio de 2020, autoria dos vereadores Cláudia Regina Martins Correia Alves, Ivete Aparecida Migliani, José Roque de Camargo, Marinês Elvira Brizotti Milanese e Rodrigo Marçom Marcon, o qual requerem cópia na íntegra dos documentos comprobatórios dos gastos efetuados com a realização do Carnaval 2020, como notas fiscais e recibos de pagamento. 2. Se houve parceria com empresas privadas na realização do Carnaval 2020, qual foi o valor arrecadado e onde foram aplicados. Vale-me do presente para enviar a Vossa Excelência cópia do memorando, número 81 de 2020, datado de 18 de maio de 2020, com informações prestadas pelo secretário de Administração e Finanças para conhecimento. Dessa forma, atendida a solicitação. Encaminhamento do requerimento 17 de 2020. Senhor presidente, em cumprimento aos termos contidos no requerimento acima epigrafado, objeto do ofício número 80 de 2020, datado de 28 de abril de 2020, autoria da vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves, o qual requer cópia do contrato vigente entre a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista e a Tecnolamp do Brasil, Lâmpadas e Acessórios. Cópia dos relatórios com demonstrativos dos serviços realizados de janeiro a março de 2020 pela empresa Tecnolamp do Brasil, Lâmpadas e Acessórios. Sirvo-me do presente para enviar a Vossa Excelência cópia do memorando, número 77 de 2020, datado de 18 de maio de 2020, com informações prestadas pelo secretário de Administração e Finanças para conhecimento. Dessa forma, atendida a solicitação. Indicações. As indicações dispõem
sob sugestão ao excelentíssimo prefeito do município de Laranjal Paulista, senhor Alcides de Moura Campos Júnior, conforme dispõe o artigo 218 do Regimento Interno desta Câmara. Indicação 21 de 2020. Autoria: Nilson Ventres, José Francisco de Moura Campos, Pablo Guilherme Garpelli Arruda, Regina Maria de Araújo Abdala e Tiago Roma Zanqueta, indicando-lhes a reconstrução da ponte popularmente conhecida como Ponte Votonho, localizada na Estrada Rural Municipal Sátiro Rodrigues. Justificativa: a presente indicação tem por objetivo sugerir que seja reconstruída a ponte entre os bairros Abaulado e Jacaré, pois com as chuvas que ocorreram no início do ano, a ponte existente foi depredada e atualmente a população não tem como transitar pelo local. Sabemos do empenho do Poder do Executivo para tentar parceria com a Defesa Civil do Estado, porém até o momento não houve resposta positiva, porém a população necessita de passagem. Portanto, sugerimos que o município execute a obra visando sanar o problema e auxiliar os moradores da localidade. Entendemos que é de suma importância e urgência que seja efetuada a construção dessa ponte na Estrada Rural Municipal Sátiro Rodrigues, sendo isto o bastante a explanar. Indicação 22 de 2020. Autoria: vereadores Cláudia Regina Martins Correia Alves e Rodrigo Marçom Marcon, indicando-lhe que seja feita uma maior divulgação, através de todos os meios de comunicação, do cronograma de visitas realizadas pela Vigilância Epidemiológica no combate à dengue. Justificativa: apresentamos essa indicação visando que o Poder Executivo, por meio da Secretaria de Saúde, possa realizar uma maior divulgação nos meios de comunicação, como nos jornais locais, redes sociais e televisão, sobre as visitas que são feitas nas casas dos munícipes pela Vigilância Epidemiológica para o combate à dengue. Ocorre que nos últimos meses tivemos um aumento significativo nos casos de dengue em nossa cidade, e os agentes alegam ter dificuldade em entrar nas casas dos munícipes para fazer uma vistoria adequada, pois muitas vezes os moradores ficam com medo de recebê-los, pensando em se tratar de algum tipo de golpe ou assalto. Dessa maneira, se for feita uma ampla divulgação do cronograma de visitas em jornais, redes sociais e, se possível, até os telejornais da região, alertando sobre os dias em que os agentes de endemias estarão visitando cada bairro da cidade, os munícipes podem se preparar para recebê-los sem receio. Sendo assim, indicamos que seja feita a ampla divulgação para que a Secretaria de Saúde, através da vigilância epidemiológica, possa ter resultados mais eficazes com essas visitas feitas pelos agentes de endemias. Por esses motivos, vê-se que é pleito e é plausível, sendo isto bastante a explanar. Requerimento. Requerimento 22 de 2020. Os vereadores Cláudia Regina Martins Correia Alves, Marinês Elvira Brizotti Milanese e Rodrigo Marçom Marcon, diante da função fiscalizadora inerente ao Poder Legislativo, tendo em vista o disposto no artigo 210, inciso 7º, no Regimento Interno da Câmara Municipal de Laranjal Paulista, requerem, após ouvido o douto plenário, providências necessárias junto ao senhor prefeito municipal, solicitando as informações abaixo descritas para conhecimento e providências cabíveis. 1. Considerando a existência da Lei 3.280, de 13 de agosto de 2019, de autoria do vereador Tiago Roma Zanqueta, que dispõe sobre a obrigatoriedade da Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista de divulgar informações sobre obras públicas paralisadas no município, requeremos saber o motivo pelo qual a obra da construção da creche no terreno Jardim das Palmeiras se encontra paralisada, uma vez que tinha seu início previsto para o dia 10 de outubro de 2018. 2. Requeremos cópia do contrato com a empresa que irá realizar a referida obra. Imperioso se faz ressaltar que o presente pedido encontra amparado na Carta Magna de 1988, na Lei Orgânica deste município,
no regimento interno desta edilidade e não obstante na Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante do exposto, os vereadores infracinados apresentam o presente requerimento para ser votado em plenário e, após sua aprovação, que seja enviado ao chefe do Executivo Municipal, solicitando os documentos necessários. Moção 17 de 2020. José Francisco de Moura Campos, no exercício de suas funções de vereador e em conformidade com as disposições contidas no artigo 220 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, vem apresentar e, posteriormente, submeter à elevada apreciação desta augusta Casa de Leis a presente moção de apoio ao Projeto de Lei Federal 2927 de 2020, que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, de autoria dos deputados Felipe Rigoni, PSB, e Tabata Amaral, PSB Espírito Santo, e Tabata Amaral, PDT São Paulo. O projeto de lei 2927 de 2020 cria normas para desestimular o abuso e manipulação de regras sociais ou serviços de mensagem privada via internet, como Twitter, WhatsApp e Instagram, como potencial de causar danos individuais ou coletivos. A proposta cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência Digital e é válida para provedores com pelo menos 2 milhões de usuários registrados. O texto visa garantir autenticidade e integridade à comunicação nas plataformas e redes sociais e mensageiros privados para desestimular o seu abuso ou manipulação com potencial de causar danos individuais ou coletivos. Dessa forma, tenta-se coibir a proliferação da fake news, as quais trazem enorme prejuízo, tanto individual como coletivamente, fragilizando as relações na sociedade brasileira. Por isso que o autor da proposta aguarda o apoio dos nobres pares no sentido de aprovarem esta moção de apoio e, após esse ato, solicita que seja encaminhada a presente moção aos deputados Felipe Rigoni, Tabata Amaral, ao presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia, demais deputados do Congresso e ao presidente do Senado, Davi Samuel Alcolumbre Tobelém. Moção número 18 de 2020. José Francisco de Moura Campos, no exercício de suas funções de vereador e em conformidade com as disposições contidas no artigo 220 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, vem apresentar e posteriormente submeter à elevada apreciação desta Casa de Leis a presente moção de apoio ao Projeto de Lei Federal número 2651 de 2020, que altera o Decreto-Lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940, e a Lei 8072, de 25 de julho de 1990, para incluir entre os crimes hediondos o desvio de recursos públicos repassados para o combate de epidemias e pandemias, e da outras providências de autoria do deputado Félix Mendonça Júnior, PDT Bahia. Duas propostas em tramitação na Câmara dos Deputados querem tipificar como hediondo o desvio de recursos públicos em uma situação de pandemia ou de calamidade pública. O projeto de lei 2651 de 2020 torna crime hediondo o desvio de recursos públicos repassados para o combate a endemias e pandemias. O texto inclui o crime no Código Penal, com pena de 10 a 15 anos de reclusão e multa, os crimes de corrupção ativa e passiva, quando relacionados com o desvio de recursos nessa situação. Também terão as mesmas penas. O referido projeto tem por finalidade instituir punição exemplar àqueles que se utilizam de um momento especialmente grave, como a situação de combate a uma grave epidemia ou pandemia, para desviarem recursos públicos em benefício pessoal ou em desfavor de toda a sociedade brasileira.
O vereador autor da proposta aguarda o apoio dos nobres pares no sentido de aprovarem a moção de apoio e, após esse ato, solicita que seja encaminhada a presente moção ao deputado Félix Mendonça Júnior, ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia e demais deputados. Laranjal Paulista, 4 de junho de 2020. Projetos protocolados. Projeto de Lei 21 de 2020, do Poder Executivo, dispõe sobre a alteração do plano plurianual do município de Laranjal Paulista para o período de 2018 a 2021 e dá outras providências. Projeto de Lei 22 de 2020, Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e dá outras providências. Projeto de Lei 23 de 2020, do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2020 e dá outras providências. Projeto de Lei 24 de 2020, do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2020 e dá outras providências. Encaminhamento de matérias para a ordem do dia, 8 de junho de 2020. Por determinação do senhor presidente, ficam encaminhadas as seguintes matérias à ordem do dia: moção 17 de 2020, moção 18 de 2020, requerimento 22 de 2020, projeto de lei 15 de 2020, projeto de lei 20 de 2020, mensagem 10 de 2020 e projeto de lei complementar 16 de 2020. Senhor presidente, não temos mais leitura. O projeto de lei número 15 de 2020 foi retirado da pauta. Nos termos do artigo 264 do Regimento Interno, comunico ao plenário que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, PL 22 de 2020, de autoria do Poder Executivo, foi recebido e já está publicado no site do processo legislativo da Câmara, estando à disposição por consulta dos vereadores, inclusive na Secretaria Legislativa. Passamos para a ordem do dia. A senhora secretária fará a segunda chamada. Senhores vereadores, Carlos Alberto Rossi. Presente. Cláudia Regina Martins Correia Alves. Presente. Ivete Aparecida Migliani. José Francisco de Moura Campos. José Roque de Camargo. Marinês Elvira Brizotti Milanese. Nilson Ventres. Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Regina Maria de Araújo Abdala. Rodrigo Marçom Marcon. Tiago Roma Zanqueta. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Carlos Alberto Rossi, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Ivete Aparecida Migliani, José Francisco de Moura Campos, Marinês Elvira Brizotti Milanese, Nilson Ventres, Pablo Guilherme Garpelli Arruda, Regina Maria de Araújo Abdala, Rodrigo Marçom Marcon, Tiago Roma Zanqueta. Está ausente o vereador José Roque de Camargo, em conformidade ao artigo 5º do ato da presidência 5 de 2020. Ordem do dia, único turno de votação. Moção número 17 de 2020, autoria vereador José Francisco de Moura Campos. Moção de apoio ao projeto de lei federal número 2.927 de 2020, que institui a Lei Brasileira da Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, de autoria dos deputados Felipe Rigoni, PSB Espírito Santo, e Tabata Amaral, PDT São Paulo. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Moção número 18 de 2020, autoria vereador José Francisco de Moura Campos. Moção de apoio ao projeto de lei federal número 2.651 de 2020, que altera o decreto-lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, e a lei número 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir entre os crimes hediondos o desvio de recursos públicos repassados para o combate a epidemias e pandemias e da outras providências, de autoria do deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT Bahia. Em única discussão,
Em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 22 de 2020, autoria vereadores Cláudia Regina Martins Correa Alves, Marinês Elvira Brizotti Milanese e Rodrigo Marçom Marcon. Requer informações e documentos referentes à obra da construção da creche no terreno Jardim das Palmeiras, que se encontra paralisada. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 20 de 2020, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2020 e da outras providências. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Mensagem número 10 de 2020, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a primeira emenda modificativa do projeto de lei complementar número 16 de 2020. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Primeiro turno de votação. Projeto de lei complementar número 16 de 2020, autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre o programa de incentivo para empreendimentos habitacionais no âmbito do programa federal Minha Casa Minha Vida, na forma que especifica e dá outras providências. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Nada mais aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e desejo a todos uma boa noite.